Deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram. Como é que vocês estão? Eu sou a Aline Mello, sou psicoterapeuta, sou doula, sou terapeuta complementar. E hoje nós vamos falar de babados. Babados. Estava eu, num dia qualquer aqui, tentando organizar a nossa roda presencial de mulheres aqui na cidade onde eu estou nesse momento, Edmonton, Canadá. E aí, uma das pessoas falaram que tinha um clube do livro na cidade, né? E eu fiquei enlouquecida, porque eu sempre gostei de ler e já tô há alguns anos, né? Tipo, voltando muito vagarosamente, não exatamente como eu gostaria, para vários aspectos da minha vida antes da chegada dos meus filhos, né? Imagino que seja algo que você também possa ter vivido, né? Ou está vivendo agora. Ou caso você não tenha filhos, que durante a sua vida vai mudando, né? A forma com que a gente vai se relacionando, com vários horários, disponibilidade de tempo, as prioridades vão mudando. E ler livros era algo assim, ó, incondicional. Não era, não tinha espaço para não ler, sabe? Até a chegada dos meus filhos. Depois eu tive que acabar optando pelas leituras mais técnicas e teóricas importantes para as formações e continuidades da minha formação e do meu trabalho, e restava pouco tempo para algumas coisas mais pela diversão, né? Então, prioridades a gente vai colocando na balança, uns períodos lia mais, outros períodos lia menos, e então, dessa vez, chegou a oportunidade aqui de um clube de livro, de leitura, né? E onde eu podia, inclusive, socializar, coisa que tenho feito pouco pela mudança de país. Quem também viveu aí, né, uma imigração sabe que o primeiro ano é muito confuso, cheia de responsabilidades, de atividades muito práticas, e a gente vai ficando meio ausente mesmo das coisas que não são urgentes, né? E aí eu fiquei super feliz de ter encontrado esse clube, eu amei o convite do livro inicial, porque eu nunca tinha ido buscado a fundo o livro, mas muitas pessoas do meu entorno já tinham lido, e aí esse livro tinha ficado para trás, e eu falei, agora é o momento, agora é o momento, e peguei o livro, e nossa, eu não tô com ele aqui na mão agora, porque ele foi um PDF, né, ali no celular, mas procurem Entre Rios, da Carla Madeira. Então peguei esse livro, mergulhei nesse livro e tem uma narrativa, né, uma escrita muito simples que te pega mesmo, sabe? Que conversa com você, parece gente da gente, né? E eu também exagerei nesse dia que todo o intervalo entre os atendimentos, entre as atividades, né, de trabalho, de casa, de família, eu tava com o livro na mão, passei a noite lendo e não deu 24 horas, eu tinha terminado o livro. Queria muito participar depois da discussão, porque eu fiquei com aquilo enterrado na garganta. Chamei várias pessoas do Instagram para me contar quais foram as sensações, o que elas sentiram, por que elas gostaram desse livro, porque dentro da minha percepção inicial, que às vezes, né, eu tenho uma rigidez cognitiva, eu fico muito presa ao que eu gostaria que fosse. Imagino que você de vez em quando também, se você é humana, eu queria que a autora, né, do alto do meu egocentrismo, eu queria que a autora tivesse seguido outros caminhos com o livro. E fiquei até pensando, né, por que eu não pedi contexto sobre essa obra, né? E eu vou explicar por quê, gente. Narrativas. Por que eu tô falando sobre isso aqui hoje? Narrativas. Narrativas determinam a nossa vida, a nossa trajetória. Ser mulher no mundo foi construída através de uma narrativa do que era ser mulher. Inclusive, isso aprisiona muitas de nós, né? Que de repente não gostam de cores. Então você não é feminina se você não usa cores. Então é minimalista. Não, mas é minimalista demais. Não, então cabelo longo. Ser mulher tem que ter o cabelo longo. Não, mas tem cabelo curto. Se tem cabelo curto é trauma. Então roupa curta. Roupa curta é puta. Então tem que ser magra, porque ser magra é sinal de que você cuida de você e que você não é displicente, que você não. Sabe assim?
Ah, então tem que casar. Ser mulher tem que casar. Não, para ser mulher tem que ter filho, porque senão não é mulher. Então, assim, existe uma narrativa que nós construímos socialmente, que nós podemos continuar ou não com essas narrativas. Como essas narrativas são construídas? São construídas através das nossas relações, através das nossas leituras, através das séries, dos filmes, das revistas, das coisas que você consome no YouTube. Então, nós somos o agente responsável pela construção, manutenção, construção não, porque algumas coisas já vêm sendo levadas com o tempo, né? Mas sim pela manutenção, pela continuidade sobre o que a gente vai continuar construindo a respeito das narrativas que nos interpassam. No nosso caso, a primeira narrativa é ser mulher. Depois, a gente vai para as narrativas seguintes que a gente for escolhendo, né? Ou que a gente vai vivendo, a profissional, a mãe ou a escolha de não ser mãe, quem você é na família, se você é filha, se você tem, né, uma relação, um relacionamento, então a esposa e assim sucessivamente, né? Tudo é narrativa, tudo supostamente tem um como tem que fazer e algo que você escolhe e é escolha, mesmo que inconsciente, muitas e muitas e muitas vezes a gente pode mudar sim algumas narrativas. Algumas que estão relacionadas com contextos de estrutura, né, de dificuldade estrutural, por exemplo, como a economia, a gente não pode, né, por querer deixar de ser pobres miseráveis, porque não nascemos herdeiros, então tem uma dificuldade estrutural, econômica e social que impede que a gente seja herdeiro, né? Tem um capitalismo que dificulta que as pessoas todas vivam bem, né? Então, a narrativa muitas vezes econômica e social, ela é de luta, de tentativa, de batalha, de insistência, né? E de conquista. E isso é vendido também de um jeito devastador, onde as pessoas têm a falsa ideia de que elas são as únicas responsáveis por si mesmas, né? Então eu queria falar com vocês sobre narrativas através desse livro que chegou até mim. Porque existem várias narrativas que estruturam o nosso dia a dia e que influenciam na forma com que a gente se vê, se enxerga e se culpa. Nós mães, nós mulheres, nós temos uma série de narrativas que estruturaram o nosso ser, dizendo como é que nós deveríamos ser. E ao mesmo tempo que a gente entende logicamente que aquilo nos diminui, que aquilo não nos valida, que aquilo nos dilacera e culpabiliza, nós carregamos uma dor muito grande por muitas e muitas vezes não enxergar que o nosso próprio olhar conosco para algumas situações podia ganhar um alívio, podia ganhar uma desculpa, podia ser convertido, entendido, compreendido e aliviado, para que a gente não leve esse sobrepeso de um cenário que já não nos favorece, né? Imagino que você saiba que nós somos, né, como mulheres, muito violadas, violentadas pelo contexto do machismo, do capitalismo, da misoginia, né? Hoje nós temos índices gigantescos de violência contra nós mulheres, nós não temos a mesma quantidade de acesso a cargos, a salário, a benefícios, nós não somos vistas nas nossas necessidades únicas, incentivadas e validadas como os homens pelo patriarcado, né? Pela forma de vida que em sociedade nós escolhemos e estamos diariamente ainda fazendo juntos, né? E essa semana, no Brasil, pipocando, né? Informações a respeito do dia 25 de novembro, sobre violência contra a mulher, falando da necessidade da gente, né, ficar atenta com a romantização das relações, de como a toxicidade, né, do masculino e dos red pills vem piorando a situação
dá a visão de vários homens sobre as mulheres, fazendo com que cada um faça o que quer, porque não aceita igualdade, porque não aceita não, porque não aceita que nós mulheres tenhamos o nosso interesse, o nosso sim, e que o nosso corpo não seja comércio e produto a serviço dos homens, né? Isso é um contexto social que construiu. Então, por mais que individualmente você, Fernanda, Marisa, Maria, Suzane, né, Alecrim Dourado, tenha no seu coração que você pode não viver isso, que a sua amiga pode perdoar uma violência, que o fulaninho pode mudar, são coisas isoladas. Tudo isso pode. Mas quando a gente vai para os dados, para as estatísticas, mundialmente, a parte mais frágil, que mais é violentada e que a gente não pode fechar os olhos para nos proteger, somos nós mulheres. Então, quando eu vou para esse livro, Tudo é Rio, e eu encontro essa narrativa que me pega, ela já me pega, mas também me faz tecer um olhar crítico, porque eu já vejo uma violência ali, então eu imaginei que a autora problematizaria essas questões, principalmente, né, essas questões de violência, por conta da urgência de mudarmos os nossos olhares e a forma com que a gente se comunica a respeito dessas violências. E ainda achei bom que se de repente o caminho que ela escolheu para o livro, aqui vai ter spoiler, tá, gente? Então, a partir de agora, se você quer ler o livro, mas vale ler o livro mesmo com os spoilers, eu acho que é até legal, né, se você ler o livro com spoiler e você quiser ter essa visão mais crítica a respeito do livro, tá? Porque sem essa visão crítica, ela tende a romantizar, sabe? Bom, eu fiquei imaginando que a autora pudesse, de repente, estar querendo construir um retrato de uma época, né? Da época que nós vivemos, ser uma bandeira, né? De olha aqui o que acontece, nós precisamos mudar isso. E não foi necessariamente, me parece, pelo pouco que eu fui atrás, um movimento que ela criou, não, tá? Ela, de verdade, no final, criou ali um contexto de perdão que acontece todos os dias no nosso país. A gente sabe, todo mundo já viveu uma história dessa, de perdoar uma violência, de perdoar o imperdoável, mas que sim, por conta de uma série de questões pessoais, de várias dimensões de vivência do que está acontecendo, por fragilidades gigantes, nós vivemos e somos humanos, né? E acabamos não tendo atos de proteção, de amor próprio, inclusive de segurança, né? De fazer denúncia. Isso é algo também para a gente conversar, né? Mas vamos voltar aqui para o tema, se até a história da narrativa. Então, essa foi uma narrativa que deixou em aberto, que deixou romantizado uma situação que algumas mulheres privilegiadas podem romantizar, porque vivem numa situação realmente, né, de segurança e de repente, naquele momento, não está exposta a esse tipo de violência. Mas o que a gente não pode fechar os olhos é que muitas de nós não vivem nessa oportunidade de escolha. E que ao ler esse livro vai ser um gatilho e, de certa forma, no final vai ser um convite a apaziguar o inapaziguável, na minha humilde opinião. Por conta de dados, por conta de algo que acontece milenarmente, não só de um achismo pessoal de uma vida de privilégios que eu possa ter, apesar de não ser o meu caso. Afinal de contas, já disse que não sou herdeira, batalho sempre, né? Nasci na periferia, tive uma oportunidade de estudar, né? 1 em 1 milhão, que na periferia acontece, e ter acesso a outras coisas que talvez até as minhas irmãs e minha família não teve acesso, então, e inclusive por conta de política pública social, né, por conta de... Não vou entrar em detalhes aqui.
mas sim por conta de políticas públicas sociais que permitiram, né, com muito custo, por esforço da minha mãe que ia lá buscar, né, dessa pessoa que eu era, de querer muito, de querer mais, de querer viver coisas, e minha mãe ainda atrás, né, é vôlei, então vamos, é escola, então vai, sempre incentivando, né, e a gente buscando e batalhando, mas não é todo mundo, mesmo com vontade que tem. Então foi sorte, foi sorte. Ah, a gente pode falar de alma, né? Que tem um propósito. Cara, sim, pode, mas quando a gente se coloca pezinho no chão, em contexto com todo mundo, percebe que fica chato eu dizer que eu merecia e a Marisa, que sentava comigo na mesma escola que eu e que morava no mesmo bairro que eu, não merecia? É desumano. Então, o que passa no seu coração, né, e a sua fé é muito boa para ti enquanto indivíduo. Mas quando a gente se coloca em sociedade, em comparação, é desumano dizer que de uma sala de aula de uma escola de 500 mil alunos, onde eu estudava, só eu tinha direito de ter ido para a universidade, de ter acesso à informação, à educação, que me permitiu ter um trabalho melhor, que me permitiu ter algum pouquinho de renda e chegar aqui no Canadá e oferecer um pouquinho de coisas para as minhas filhas, sabe? É desumano. Então, eu quero convidar vocês para entender narrativas. Algumas narrativas que a gente compra, elas acabam sendo desumanas porque elas ficam descoladas da realidade. Quando a gente vai para os números, e aí fica mais uma opinião pessoal, individual e de fé, do que de fatos, de verdade, do que acontece do lado de fora. E acaba sendo também violento com as pessoas que vivenciam isso diariamente e que precisam de nós para mudar o quê? O contexto cultural e social que eu falei lá no início, que nós somos responsáveis. Lembra que a gente é responsável por dar continuidade à cultura diariamente com nossos atos, palavras, com as nossas crenças, com a nossa fé. Então a gente acaba escolhendo o que a gente vai caminhar adiante, o que a gente quer que continue e o que a gente gostaria que encerrasse, através sim de pequenas ações internas e mudanças internas também, porque somos nós que estamos diariamente construindo a sociedade. Então, quando eu leio um livro desse e tem uma violência gigantesca contra a mulher ali, em que a pessoa escolhe, não sinto que necessariamente seja uma escolha, dentro do contexto onde ela veio, perdoar, eu tô passando uma mensagem que pode ficar dúbia para as pessoas. E se a gente está querendo que a violência, que a misoginia, que todas as situações de desigualdade com a mulher se encerrem, se a gente está querendo um mínimo de respeito conosco e com todas nós, não só para umas, é com muita delicadeza que a gente vai escolher validar a nossa romantização do mundo, sendo que para Vânia, para Júlia, para Larissa e para mais de 1 milhão de mulheres do mundo, não tem escolha de romantizar. Tá acontecendo agora. Agora. A cada 3 minutos. Uma de nós é estuprada, é violentada, é violada. Tem circulado nas redes, né? Nessa semana, nesse mês, vários vídeos, né? Que falam, pensa em 10 mulheres, falando com homens, pensa em 10 mulheres no seu contexto. Pensa que agora, 3 delas vão viver uma violência. Escolhe essas 3. Então, essas mudanças, elas dependem de todos nós, e nós, como mulheres, ainda merecemos, né, uma força e um esforço muito maior dos homens. Mas nós também precisamos tomar cuidado com as nossas narrativas, o que a gente compra de narrativa,
E eu falei algo a respeito desse livro e que me marcou muito, que é mesmo hoje em dia, eu, Aline, né, que trabalho com mulheres, que ouço muitas histórias, que vejo mulheres em muitos contextos, né, tão desafiadores, gente, e assim, ó, de verdade, sem escolhas, sem possibilidades, né? A gente vai em terapia encontrando rupturas, encontrando brechas, muitas vezes cavando essas brechas, essas rupturas, né? Insistindo para conseguir existir, resistir e ser feliz. Porque a despeito, né, de como socialmente nós somos, né, apagadas todos os dias, né? Meu convite sempre é para encontrarmos rupturas, encontrarmos possibilidades, encontrarmos caminhos de nos revolucionar e nos mantermos fortes, saudáveis, cuidando de nós, para que a gente possa transbordar isso no dia a dia, ainda tocar outras de nós, despertar outras, para que aquilo que nós estejamos fazendo seja muito mais do que sobreviver, seja de fato uma prática contra aquilo que quer nos matar. Então, olha como muda você vir de um contexto social onde você tem uma sobrecarga mental e emocional, onde você tem uma sobrecarga não só pela maternidade, mas porque você tem 2 trabalhos. Querendo ou não, passa aí por ti que quando você chega do seu trabalho, que é uma renda, você ainda é responsável porque de fato ninguém faz nada, ou porque você depende de você mesmo, ou porque você está dentro de uma casa onde as pessoas não dividem os trabalhos porque são crianças, ou porque são adultos que não são funcionais, mas querendo ou não, foi construído o imaginário que a nossa responsabilidade é a da organização da casa. E querendo ou não, mesmo a gente conseguindo superar vários desses desafios de divisão de tarefas em casa, ainda assim, como desde pequena, todo o cenário cultural, artístico, de convívio, sempre tinha esse peso de a mulher é responsável pela casa, se a casa não tá indo bem, é responsável pela mulher, se o relacionamento não tá indo bem, é responsável a mulher, se não tá chegando dinheiro é porque você não tá cuidando de você, não tá cuidando da casa, porque tudo é você. Tudo é sempre a mulher. Isso dentro do capitalismo ele é muito importante para o capitalismo continuar existindo, porque se não existisse essa força de trabalho gratuita que sustenta tudo, não dava para continuar. Não dava para continuar existindo, porque somos nós quem aguentamos, né? Quem fazemos que toda essa roda, toda essa engrenagem gire. Somos nós cuidando das crianças, somos nós educando, somos nós lavando a roupa de todo mundo, cuidando das pessoas doentes, somos nós olhando para tudo todo ao mesmo tempo que sustentamos tudo isso. Olha quão gigante nós somos, mas olha quão exaustas nós ficamos, quão exauridas nós estamos por sustentar tudo isso e não enxergar que é a gente que sustenta tudo isso. Gente, os dados são claros. Homens que se casam têm vida longa, mulheres que se casam têm mortes mais precoces, sensação de exaustão, doenças crônicas. E quando você vê mulheres que se separam ou se divorciam ou se tornam viúvas, elas têm uma maior longevidade e saúde do que as mulheres que estão casadas. Então, sim, existe dentro da nossa cabeça e do nosso coração, ainda enraizados, uma questão gigantesca de ser a pessoa que cuida, que antecipa. É algo quase que, como está há tantas décadas, né, acontecendo, vai quase que no DNA. Não tá no DNA, né? Vamos lá, vamos respeitar a ciência. Mas é algo que tá tão recorrente que está inserido no nosso imaginário, está inserido nas nossas emoções, está cravado no óculos que faz a gente olhar o mundo e a nós mesmas.
nos responsabilizando sobre as coisas. E por isso que diariamente, na terapia, eu ajudo mulheres a aprenderem a se enxergar. E não é fácil se enxergar e depois se validar para conseguir mudar. É muita prática, muita prática, muita prática. Então essa narrativa, para mim, ela tá muito presente. Quando eu vou para um livro desse e essa narrativa aparece de forma tão simplória, tão simplista, tão romantizada, eu fico muito preocupada, porque ela acaba reforçando o que socialmente já é comum. E eu não quero mais o que é comum, porque mulheres estão sobrecarregadas, sendo apagadas e mortas há centenas de anos. E eu não quero mais isso. Eu tô na força de que cada uma de nós encontre brechas, encontre caminhos, construa possibilidades, né, para desmoronar o sistema. Então não dá para eu ser afogada nesse rio desse livro. Não deu, não desceu, não gostei. Mas fico bem feliz, né, com as camadas que isso tem, né? Querendo ou não, tem outras camadas muito importantes desse livro e que esse livro também tem seu mérito. Primeiro, gente, é uma mulher escrevendo. É uma mulher sendo hypada, né? Todo mundo leu esse livro. Ele foi em 2018, 19, se eu não estiver enganada, líder de vendas, né? Querendo ou não, é uma narrativa, né, muito leve, muito suave, em contraposição às narrativas mais rebuscadas. Então, também gosto, né, de ser marginal nesse sentido. Prefiro acreditar que seja um retrato de uma época que esteja ficando para trás, porque eu dou até um peso melhor para ela, mas tem essas problemáticas que precisam acontecer, né? Então é muito importante a gente estar com um olhar crítico, gente. O que eu quero trazer hoje, né, nessa conversa do que me tomou no fim de semana, a leitura desse livro, né, é a importância da gente estar com um olhar crítico, da importância da gente olhar tudo que a gente consome. Não é ficar enlouquecido, né, atrás de tudo, mas é estar atento. Sempre alguma coisa vai passar, né? E esse livro, nesse momento, não passou por mim, por conta, provavelmente, né, do contexto do dia 25, das violências gigantescas que aconteceram nesse fim de semana, né, das coisas que aconteceram com mulheres e que eu não posso relatar em detalhes aqui, mas vocês estão vendo todo dia, né, ser arrastada por carro, apanhar porque outra pessoa não quis obedecer num cargo de trabalho, enfim, nossa, são muitas coisas. Então, é importante a gente estar numa construção de um olhar atento, de um olhar crítico e de pensar o que que aquilo reforça dentro de você. Eu sempre acho que tudo que a gente consome, tudo que a gente vive, merece ter sido uma escolha, né? Então, que escolha você deu para aquela narrativa dentro de ti e quando você compartilha ela, quanto disso tá sendo justo socialmente, o quanto isso está sendo muito individualista e cheio de privilégio. Vamos ajustando, né, essa comunicação interna e externa, aliviando culpas desnecessárias, mas também sendo uma força de mudança para quem não tem escolha de romantizar a vida. Faz sentido para vocês? Não sei se eu consegui passar tudo que eu gostaria de verdade, né? Mas foi uma tentativa aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo. Tô tentando trazer alguns papos aqui, né, da minha rotina. Não tenho muito tempo para inventar coisas, né? Mas eu acho que a própria vida ela tem muito material pra gente trocar informações, pra gente trocar conversas. Eu conversei com muitas pessoas que leram esse livro em outros momentos da vida, com outros olhares, inclusive gratidão imensa, inclusive se você puder, né, compartilhar se você leu esse livro, o que você achou dele, como foi a leitura para você, porque foi muito importante para mim, para minha rigidez cognitiva, né, em relembrar, né, quando pessoas muito queridas para mim, conhecidas e desconhecidas, compartilharam o sentimento que tiveram genuíno a cada uma das páginas das leituras do que aconteceu ali.
Então isso ajudou o meu coração a acalmar, que cada um também lê partindo, né, do que traz dentro do coração, mas para mim ficou muito claro que eu precisava trazer essa pontuação específica, assim, de que hoje em dia, né, romantizar violência contra a mulher não favorece a mudança que a gente deseja, que é urgente, tá mais do que ultrapassado nós ficarmos ainda vivenciando contextos como o da Dalva lá em Dois Rios, da Lucy, né, e ficar validando comportamentos bestiais como do Venâncio no Entre Rios. Gostaram? Ó, aqui a gente tá tentando fazer uma conversa pelo menos semanal, tem algum vídeo novo. Nós temos uma leitura em curso do livro da Lua Barros, Eu Não Nasci Pra Ser Mãe. Vai na playlist que já tem alguns capítulos lá. Vou gravar mais vídeos nas próximas semanas e espero que você fique por perto. Se você precisar de apoio nessa jornada, né, de se elaborar como mulher, como mãe, como pessoa no mundo e precisar de um apoio terapêutico, que eu vou dizer para você que encontrar brechas é muito melhor quando estamos acompanhados em terapia, em um processo de autoconhecimento, eu estou disponível para você. E se você conhecer alguma gestante, né, alguma brasileira pelo mundo que está vivendo esse desafio pela primeira vez, tem muita coisa para a gente conversar também. Eu posso favorecer essa mulher e essa família em qualquer lugar do mundo que ela esteja, com um acompanhamento bem acolhedor, cheio de informação, de validação. Você sabia que mulheres têm escolhas, inclusive no nascimento, e que a gente vive violências tenebrosas no trabalho de parto? Bora construir empoderamento para isso também, tá? Com escolhas conscientes. E eu também sou essa pessoa que pode te ajudar aí nessa jornada. Conta aí para sua amiga que tá gestando em qualquer lugar do mundo que ela pode ter o acolho de uma doula. Um forte abraço a todos, paz e luz. Até o próximo papo.